Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui conversando com a Regilane. Primeiro, eu quero agradecer, Regilane, pela oportunidade de nos receber para contar um pouquinho do seu testemunho com o Senhor. Mas antes de começar, eu queria que você contasse para quem está assistindo um pouquinho da sua história, como que tudo começou, como que você conheceu o Senhor. Oi, eu me chamo Regilane, eu que agradeço a oportunidade de estar testificando, né, o meu testemunho. É uma honra para mim poder expressar tudo aquilo que o Senhor fez comigo. Então, eu não nasci no berço evangélico, né? Hoje eu sou esposa de um pastor, mas eu nasci em Belo Horizonte, morei lá com a minha mãe, meus pais são separados e quando eu vim para de Minas, eu morei em Tavares e lá eu conheci meu esposo Moisés. E a gente começou a namorar e, assim, como eu não tinha, né, o conhecimento da palavra, não tinha entendimento mesmo do que é Cristo na vida como eu tenho hoje, nós fomos morar juntos. Ficamos amigados 3 anos. E nesse período eu fui conhecer Jesus, durante o momento em que eu estava morando com meu esposo. Não éramos casados. Então, assim, a minha sogra é uma mulher muito maravilhosa, ungida do Senhor. Ela sempre falando de Cristo para mim, me convidou a estar indo à igreja. E o meu coração foi amolecendo, né? E eu quis conhecer Cristo, eu quis estar na igreja. E em um momento o Senhor me tocou, porque eu entendi que se eu continuasse da maneira que eu estava, vivendo do jeito que eu vivia, ali em pecado, eu iria para o inferno com a volta de Jesus. E até mesmo se houvesse uma óbito, né, se eu morresse vivendo em pecado, eu não conheceria a Cristo, eu estaria já com a assinatura para o inferno, né? Então, assim, eu tive essa consciência a tempo. Eu consegui reverter esse processo, né? Então, eu casei, nós casamos no religioso, no civil, é uma cerimônia muito maravilhosa, e assim eu fui servir a Cristo. O Regi, e onde você cresceu, né? O lar que você cresceu, isso te afetou de alguma forma? Afetou o seu encontro com o Senhor? Você acha que te atrapalhou de alguma forma ou te ajudou? Então, até me atrapalhou, porque a minha mãe, ela nunca gostou de cristão, né, pessoas evangélicas. Então, houve uma oposição da parte dela quando eu ia realmente me casar. Eu me casei na igreja evangélica, eu casei com pastor. Então, assim, ela não estava dando o meu consentimento para o casamento. Atrapalhou. Ela não queria que eu me tornasse cristã, evangélica, não concordava, né? Mas o Senhor é tremendo. Hoje a história mudou. E sobre maternidade, eu sei que você tem filhos. Como que foi? Você sempre quis ser mãe? De onde surgiu esse desejo? Então, eu sempre tive vontade de ser mãe, sim. Eu cresci com uma família pequena, né? Meus pais tiveram 3 filhos, mas a família do meu esposo sempre foi muito grande. São em torno de 12 irmãos. Então, a convivência deles próximos são 5 irmãos. E uma família muito grande, muito unida, os irmãos sempre com muitos filhos. E eu queria muito ser mãe, sim. Queria ter filhos, ter uma família grande. E sempre foi o meu sonho. E você teve alguma dificuldade para conseguir engravidar? Como que foi esse processo para se tornar mãe? Então, tive uma grande dificuldade. Nós começamos a relacionar com 18 anos. Então, com acho que 21 anos, nós fomos morar juntos, 20 anos mais ou menos. E, assim, eu não prevenia, né? Não tinha nenhuma prevenção. E não me preocupava. Aí, quando a gente foi morar junto, eu houve a necessidade de procurar saber por que eu não estava engravidando, né? Pelo motivo de não evitar e não estar grávida. Aí eu fiz alguns exames e chegaram à conclusão que não tinha argumento por eu não engravidar. Então eu fiquei tranquila, não me preocupei. Mas aí depois que houve o casamento, uma comunhão maior com Deus, né, com Cristo, essa vontade de ser mãe surgiu novamente, aumentou. E eu fui novamente fazer novos exames. E nesses exames foram vários tipos de exames e detectaram que eu não podia ter filhos. Não tinha uma explicação por eu não ter filhos. E isso me prejudicou muito, porque eu tive até uma crise depressiva. Eu entrei em depressão, eu fiquei muito isolada,
Fiquei muito triste mesmo pelo fato de não ter argumento nem motivo por não engravidar. Eu lembro muito da passagem lá em 1 Samuel, quando está escrito assim, lá em 1 Samuel, fala de Ana, né? O Senhor cerrou a madre de Ana. Então, assim, eu acredito que foi comigo. O Senhor cerrou a minha madre, porque não tinha motivo para eu não engravidar. E os médicos falavam assim que eu não engravidaria, mas não tinha motivo. Então, isso me machucou demais. Eu não compreendia. Entendi. E nessa época você já era cristã. Quando que foi essa virada de chave? Que você percebeu que médico nenhum podia te ajudar e você tinha que buscar outras fontes? Então, meu marido foi convidado a ser líder de jovens, né, na igreja, e eu estava auxiliando ele a todo tempo. Então, assim, ele passou a pregar mais vezes e ter mais compromisso com a igreja, mais obrigações dentro da igreja. E aquilo ali me trazia um questionamento. Deus fazia tanto na vida das pessoas, né? Por que eu não estava fazendo na minha vida um sonho de ser mãe? Eu queria esse sonho realizado. Então nós começamos a buscar mais de Deus. Nós começamos a subir ao monte, fazer jejum, né? Aí nós colocamos na mão do Senhor mesmo essa vontade que a gente viu que só Ele podia realizar. Só Ele podia concretizar esse sonho nosso de ser pais. E foram 8 anos, né, de espera. A gente teve, assim, 5 anos ininterruptos na presença do Senhor, buscando, em jejum, oração, subindo ao monte. Meu marido fala que ele ajoelhava, né? Então ele comia cascalho e pedra em oração para a gente realizar o nosso sonho. E assim, houve muita luta, porque pessoas não acreditavam que o nosso sonho aconteceria, né? Iria realizar. Pessoas criticavam porque a gente trabalhava muito arduamente na igreja, nós dedicávamos a maioria do nosso tempo para a obra mesmo, para a obra na igreja. E algumas pessoas falavam assim que talvez Deus não queria nos dar filhos porque a gente poderia ser missionários, viajar, fazer trabalho de campo. Mas o Senhor conhece o nosso coração e a gente queria ser pai. E o nosso sonho de ser pai era o mais forte. E a gente nunca deixou de trabalhar na obra, tanto que hoje meu esposo é pastor, eu sou esposa de um pastor. E assim, tenho 3 filhos. O Senhor realizou o meu sonho completamente. O Regis, essa história é muito linda. Mas me conta, como que foi esse processo da descoberta, do nascimento, do cumprimento verdadeiro da promessa? Então, a gente é muito incrédulo, né? Porque assim, eu fazia exames praticamente todo mês. Achava que estava atrasado, vou fazer exame. E houve um exame, que foi o exame real, que deu positivo, que eu estava grávida. E eu não acreditei. É difícil, né? Meu esposo já queria sair contando para todo mundo, queria levar o resultado do exame para minha sogra. E eu falei: não, espera, vamos esperar um pouco, vamos ver se é verdade mesmo, Vamos se fazer é mais um? real. Eu queria fazer ultrassom, eu fiz ultrassom de semanas. É, aí, mais tarde, né, a gente abriu o exame, era umas 6, 7 horas da noite, e quando foi umas 8 horas, a ficha caiu. Falei: Senhor, eu tô grávida. Eu pedi tanto, eu orei tanto, eu busquei tanto, e agora concretizou. E a gente começou a espalhar a notícia. Estou grávida, o Senhor realizou nosso sonho, é um bebê lindo. E assim, desde o primeiro momento, eu acreditava que era um menino. Eu não conseguia imaginar que era uma menina. Eu não sei, eu queria um menino e o Senhor me deu um menino, o Isaac. É, Aí eu tive que fazer ultrassom. Na mesma semana do exame de sangue, eu fiz ultrassom. E estava lá. E o médico falou assim: olha, é muito pequeno, não dá para saber sexo, não dá para saber. Mas eu perguntava assim: tem bebê aí dentro? Tá aí, é real, é de verdade. E era. Estava grávida. O Senhor Glória a havia Deus. realizado o nosso sonho. Glória a Deus. E os seus outros filhos? Você falou que tem 3. Como que foi o processo para engravidar? Teve alguma dificuldade? Como que foi? Conta pra gente. Então, tenho 3 filhos, né? O Senhor me abençoou. O Isaac veio, aí eu queria mais um. Houve uma pequena dificuldade, né? Eu queria 2 anos após, mas aí a gente estava preparado, tudo planejado, e ele demorou um pouquinho. Foi 3 anos e meio, 4 anos de diferença, veio o Daniel.
né? Uma bênção, todo esperado, né? Ansiamos por ele, 2 filhos, perfeito. Só que aí, com o Daniel 6 meses de vida, eu engravidei novamente. Fiquei preocupada, muito, muito preocupada. Só que o Senhor é perfeito, né? O Senhor é maravilhoso. Então, houve um testemunho. Naquela época, né, que meu esposo subia ao monte, ele não subia sozinho, e subia alguns profetas com ele. E o Senhor havia falado no coração de um profeta que o Senhor me daria 3 filhos. O último seria próximo do segundo e o último seria uma menina. E foi assim. Veio a Raquel. Então eu tenho o Isaac, o Daniel e a Raquel. Eu fiquei assustada, mas quando fizemos o ultrassom e vimos que era uma menina, era a promessa do Senhor se cumprindo. Era tudo que a gente queria crer, né? E a gente crê que tudo está nas mãos do Senhor. Toda a espera, toda a ansiedade, toda a luta, toda a dificuldade, a gente tem que entender que é um processo. O Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo na nossa vida e é tudo no tempo dele. Não adianta a gente desesperar, achar que a gente está pronto, está preparado, mas é a vontade do Senhor que vai se cumprir sobre a nossa. Amém. Nossa, Regi, que lindo. Muito lindo seu testemunho. Mas eu quero saber, depois de ter visto tantas maravilhas na sua vida, o que é que te motiva hoje a continuar nos caminhos do Senhor? Ai, o Senhor é maravilhoso, né? O que me motiva é saber que todas as promessas dele sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, vão se cumprir. E o propósito de viver para Jesus, viver para Cristo, é o que me mantém a todo tempo. A gente acha assim, fez para mim, mas eu queria que fizesse pelo outro. Então, nós somos um canal, somos uma ponte para que Deus vá agir na vida de outra pessoa. E assim, a nossa vida, o nosso testemunho, assim como eu falei, as lutas, as dificuldades, serve de exemplo para ver que aconteceu comigo, mas o Senhor me segurou, o Senhor me sustentou. E hoje eu posso falar que eu sou plena no Senhor. E como é sempre a vontade do Senhor que se cumpre sobre a nossa, a gente tem que entender que mesmo, né, em meio à dificuldade, em meio às lutas, o Senhor está do nosso lado. O Senhor está pegando pela nossa mão, está segurando a gente, muitas das vezes está carregando a gente no colo. A gente pensa assim, meu Deus, está tão difícil, eu não estou conseguindo. Mas você tem que entender que o Senhor está agindo na dificuldade, na luta, o Senhor está agindo na dor, na doença, na enfermidade, o Senhor está aí. É no tempo dele que a cura vai vir, é no tempo dele que a solução vai chegar, é no tempo dele que tudo vai se resolver. Mas não pode desanimar. A luta vem, mas o verdadeiro fiel permanece com o Senhor. E eu peço a você, permaneça na presença do Senhor, fique firme com Cristo, pegue na mão dele e siga o seu caminho, porque o Senhor está contigo em todo o tempo, em todo o momento. O Regi, e como que você gostaria de ser lembrada? Ai, é difícil, né? Então, a gente conhece a história de Dorcas, né? Que foi uma senhora que fazia muita caridade, que veio a óbito e as pessoas sentiram tanta falta dela que buscaram para a ressurreição dela, né? Para que ela fosse ressuscitada. Então, assim, é difícil a gente se comparar a Dorcas, mas eu gostaria de fazer uma obra grande, uma obra missionária, de pregar a palavra do Senhor e ser lembrada por uma mulher que viveu para Cristo, que viveu para a obra, que teve os tempos difíceis, como todo mundo, mas que não desanimou, não desfaleceu e sempre esteve firme com o Senhor. E se você fosse um personagem da Bíblia, qual personagem você seria? É difícil. Meu Deus, é muito difícil. E o personagem é assim, que mexe muito comigo é Paulo, né? Pelo fato dele não nascer no cristianismo, né? Como as pessoas entendem que ele era contra os cristãos. A gente sabe que ele foi conhecido como um assassino dos cristãos, era Saulo. E a conversão dele foi muito forte, ele ficou cego 3 dias. Aí quando as escamas dos olhos dele caíram, eu entendo que assim foi na minha vida. Eu vivi no mundo, e quando as escamas do mundo caíram dos meus olhos, eu criei em Cristo, eu quis ser de Cristo e hoje eu quero viver assim como Paulo. Sabe, pregar a palavra, viver para Cristo, ensinar que o viver é Cristo e o morrer é lucro. O Regi, foi maravilhoso estar aqui com você. Para terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo esse vídeo.
Eu acredito que muitas mulheres vão ver esse vídeo e eu sei que muitas passam pela mesma dificuldade que eu passei, né, de gerar uma vida. E assim, a gente entende que se a gente não consegue, a gente é incapaz. Não, muito pelo contrário. Nós não somos incapazes, o Senhor nos fez perfeitos. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Pai, do nosso Deus. E o Senhor nos dá aquilo que Ele quer nos dar no tempo que Ele quer nos dar. Eu lembro que eu chorava muito e eu buscava muito o Senhor e eu, assim, até mesmo falava que não ia conseguir, mas quando eu entendi que o Senhor podia fazer por mim, eu coloquei nas mãos do Senhor e eu até esqueci. Porque quando eu fiz o exame e vi que estava mesmo grávida, eu vi que o Senhor estava agindo na minha vida, que o Senhor estava trabalhando. Muitas das vezes você até esqueceu, né, daquele sonho, daquela vontade. Você pode ter certeza que o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo. E no tempo dele, no momento dele, seu sonho vai se realizar. Não fique triste, não desespere. Creia no Senhor. Leve a sua vida com Deus firme, fiel. Tenha sempre uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Você vai entender que o Senhor sabe o tempo e o momento certo para te abençoar. Regi, muito obrigada por nos receber. Foi incrível saber da sua história. Eu espero muito que mais pessoas venham a estar conosco assistindo esses vídeos, que o testemunho da Regi venha edificá-los. Teremos mais vídeos, então já convido vocês para acompanhar a gente aqui por esse perfil. Já curte, comenta, compartilha, envia para um amigo que vai gostar de saber dessa história. E até a próxima, gente!